como que isso daí te chamou a atenção? Falou, pô, meu, eu sou negro e tal, e não precisa disso. Como que foi essa situação? Vamos pegar um pouquinho disso Claro, daí, sim. Não, teve. antes de ir pra lá? Claro, Porque eu teve. acho que você se destacou nessa parte, né? Sim, foi a grande. Virada aí. Foi a grande. Não digo virada necessariamente, mas eu acho que foi quando eu mais consegui criar identificação e cativar um público próprio. Sim. Né? Porque eu acho que já tinha uma narrativa acerca dessas questões no debate público, que era exposta, querendo ou não, pelo Fernando Holliday. Acho que ele decepcionou muito ao longo da sua trajetória, mas, enfim, acho que o início, de fato, aconteceu com ele, né? Acho que ele fez grande parte desse movimento vanguardistas ao ponto de olhar para o povo negro brasileiro e dizer, bom, gente, eu acho que nós precisamos de uma contra-narrativa a isso que está sendo colocado. Só que a forma também chama atenção. Então, eu percebo que ele fazia muito mais por um sentimento de ressentimento, um sentimento de agressividade, um sentimento de conflito. E na minha forma de comunicação, tinha aquilo que eu sou na minha pessoa, eu sou no dia a dia, eu sou um cara mais politicamente incorreto, um cara mais debochado, um cara mais irônico, um cara mais ácido nos meus comentários. E eu, obviamente, aproveitei dessa minha persona natural para que eu pudesse fazer um teste com o meu público e saber se eles realmente iriam adotar ou ter um mínimo de interação com esse assunto. E, curiosamente, o que aconteceu foi que eu percebia que os negros de direita que comentavam as questões raciais de um ponto de vista de combate à vitimização tinham um público em sua maioria branco. Não tem nenhum problema em ter um público em maioria branco. Mas significa que a forma como tu comunica, os assuntos que tu comunica, pode ter uma barreira. Você consegue identificar se o seu público hoje tem maioria branca? Ele é mais negro. O Mais meu negro. público ainda tem a maioria branca. O seu é maioria branca. A maioria branca, mas Tá. tem dos negros, né, sobre aquilo que eu analiso, dos negros à direita, eu acho que a forma como eu comunico, os mesmos assuntos que outros negros de direita, mas pela mudança de formato, tem uma maior adesão popular e, consequentemente, uma adesão mais periférica e uma adesão mais negra. Tanto é que, assim, se eu caminhar na rua, quem geralmente interage comigo são claramente pessoas negras, muitas vezes sequer são brasileiras, pessoal do Haiti, do Senegal, já cansei de, pô, tô numa loja de roupa, o pessoal para conversar, né, e geralmente, pô, tô numa praça de alimentação, quem vem parabenizar pelo trabalho é o pessoal da limpeza. Então isso é muito bacana. É muito bacana. Eu não sou daquelas pessoas que têm aquela narrativa de dizer que tem que ter uma separação entre brancos e negros. Inclusive, eu acho que a população branca é fundamental na forma como nós articulamos a política. Uma política não somente baseada na igualdade racial, mas também na redução do conflito. Porque a partir do momento que tem uma narrativa hoje colocada de forma mais intelectualizada por aqueles que constroem o ponto de livros, né, de aparecer na mídia, de programas de televisão, uma ideia revanchista, é natural que pessoas negras, juntamente com pessoas brancas que sabem que, não, peraí, só um pouquinho, a história do Brasil não envolve nenhuma questão, nenhuma necessidade de conflito direto dessa forma, né, se unam em torno de uma mesma pauta. Mas isso eu acho muito bacana, assim, essa forma como os diferentes públicos aderem conforme a forma como o porta-voz se comunica, né. Em relação a cotas, Tá. você é totalmente contra qualquer tipo de cota ou você é contra cotas identitárias? Eu sou contra uma cota que vá medir o meu nariz por métodos de regimes totalitários da década de 30, e acredito que isso possa fornecer qualquer tipo de igualdade. Eu sou contra, por exemplo, eu chegar em determinado estabelecimento, sendo principalmente um médico, inclusive um das minhas falas nas redes sociais que mais deu polêmica foi falando da área de vocês, foi quando eu falei que quando eu entrasse num consultório ou visse um médico negro formado, eu olhasse pra ele com respeito e dissesse, pô, que bacana que tu conseguiste independente da tua realidade, e que a partir de um momento que a tua formação profissional, acadêmica, se mostrou superior a tua disciplina, a tua vontade, a tua intelectualidade acima de qualquer tipo de benefício do Estado. Hoje, se eu entro num consultório, mas não somente eu, o que é mais importante, o cidadão médio, porque a gente não se preocupa com a ideia de cidadão médio. Eu me preocupo com o cidadão médio. O cidadão médio entra e pensa, pô, qual será que é a cota que ele passou? Qual será que tipo de benefício que ele teve para acessar isso? Então, acabou totalmente a ideia de mérito em relação à população negra. Ou, simplesmente, essa pessoa branca que vai ser atendido por um médico negro, cara, pode entrar no consultório e eventualmente dizer, poxa, eu tinha um neto que passou em primeiro lugar na medicina, em segundo lugar na medicina, teve um destaque intelectual, se esforçou bastante e acabou perdendo para alguém que se esforçou muito menos, teve uma nota muito inferior à dele, mas passou por uma questão racial. Essa pessoa não vai ser racista?
A gente vai culpar uma pessoa que desenvolve um tipo de preconceito, um tipo de, minimamente de indigestão, quando enxerga uma pessoa negra em um local que ela já teve uma experiência negativa com o seu próprio neto. Cara, eu não posso culpar uma pessoa assim. Eu consigo culpar um racista burro, né, limitado intelectualmente, que não gosta de uma pessoa negra, que diz que uma pessoa negra é inferior por uma questão genética. Esse cara é um idiota, é um imbecil. Mas alguém que passou uma questão pessoal em relação a isso, a partir do momento que outra pessoa levou vantagem em função da sua cor de pele, e se eu sempre tive a ideia que todos nós éramos iguais, o preconceito, as cotas raciais, por onde elas passaram, Sri Lanka, Estados Unidos, todos os países em que foram aplicadas as cotas, a Índia, cotas raciais, o racismo aumentou, o preconceito aumentou. Então o que as cotas raciais tendem a combater? O que as cotas raciais tendem a enfrentar? Eu sinceramente não sei. Porque tem gente que fala para combater o preconceito. Acabei de dizer que não. Experiências internacionais, todas elas dizem, comprovadas, o livro de Thomas Sowell diz que ações afirmativas ao redor do mundo, todas as ações afirmativas que ocorreram aumentaram o racismo, aumentaram o preconceito. Se a gente pega outro recorte e passa lá, mas é uma dívida histórica. Para começar, dívida histórica tem que ter quem paga e tem que ter quem recebe. Quem é que paga a dívida histórica? Quanto paga? 330 anos de escravidão. Eu não sei quanto paga, não sei quanto isso vale. E desconfio que cotas raciais, que servem muito mais, ao meu ver, como um silenciamento dos negros, a fim de lutar realmente por políticas públicas que exercessem mudanças estruturais na sociedade, desconfio muito que isso seja benéfico. Quem recebe a cota? O Brasil é um país pardo. Tu consegues me dizer que eu sou negro, né? Tu sabes me dizer que o Lázaro Ramos é negro, que Thaís Araújo é negra. O Ronaldo Fenômeno é negro? O Romário é negro? Então nós temos e até uma prova que como as relações raciais foram construídas no Brasil e a sua complexidade, muito mais que dizer que é algo estrutural ou não, nós temos um país feito de mestiços, um país feito de pardos. Então quem é que vai receber isso? Ou será que, de acordo com o tom da pele do cara, com a espessura do nariz, com o tamanho da boca, ele recebe mais ou recebe menos? Sabe? Então, assim, são esses tipos de questionamentos que me fazem que, na minha opinião, e tô aqui para participar de qualquer debate público, inclusive tá convidado, quem quiser debater comigo. Bom, vamos arrumar uma galera para debater com você. Que possa me comprovar que as cotas raciais podem ser benéficas ou minimamente aplicáveis no país. A partir do momento que você dá mais direito para uma classe, ali, para uma fatia de uma população, você cria essa rincha. Como você disse, aumenta o preconceito, né? Porque você acaba dando mais direito simplesmente pelo tom da pele, né? Sim. E é onde comprovadamente realmente deu esse aumento do racismo, né? E da mesma forma que você é contra a cota racial, como que você vê em relação à cota, por exemplo, trans? Ou cota indígena, ou cota qualquer coisa aí. Tu já me perguntaste me respondendo. Porque assim, qual é o limite? É cota, né? Qual é o limite? Porque assim, as pessoas dizem, não, porque teve uma vantagem na sociedade. Eu vou usar um exemplo. Saiu recentemente, o pessoal acho que é de Campinas aqui, se não me engano, ganharam o direito ali de ter uma cota trans e tal, né? Eu vi uma deputada do PSOL, inclusive, fazendo a seguinte digressão acerca das cotas, defendendo as cotas para trans com o seguinte argumento. Porque muitas pessoas trans acabam abandonando a faculdade ou abandonando, inclusive, a escola, porque sequer tem o seu nome respeitado, a sua identidade de gênero respeitada, não sequer são chamados pelo nome ao qual elas se sentem bem durante a questão acadêmica. Cara, eu tenho muito colega que durante a minha vida acadêmica sequer sabe o meu nome, era negrão, pretinho, né, meu marronzinho, meu bombom, meu cor de cuia, como sou do sul, então eles nem sabiam o meu nome, cara, isso não abalou em nada a minha formação, então, porque não te chamavam pelo nome adequado, cara, e qual é o limite da cota? Agora, você está muito bem, bom. Tá bom, então, cota pra negro, tá bom, pela escravidão. A cota pra mulher. A gente pode discutir cota pra mulher, porque a gente não pode discutir cota pra mulher, ou não existe o machismo. E daí a gente começa a discutir, mas o que é mais pesado? O machismo na sociedade ou o racismo? Tá, mas e se eu for um homem negro contra uma mulher branca? Tá, o que pesa mais? É a cor de pele ou é a questão de gênero? Tá, mas e se eu for um homem negro trans contra uma mulher gay sem uma perna? Sabe? Então, cara, a gente acaba entrando num momento que fica um papo de lunático. Quem que vai medir tudo isso, né? Quem é que mede tudo isso? E quem é que escolhe quais são as hierarquias sociais? O que comprova isso? E a cota para... que acho que dessa forma seria mais justa, cota em relação à posição social, econômica. Eu tendo a concordar com essa cota,
Porque aí talvez fica igual para todo mundo, né? Tendo a concordar com essa cota, mas de novo, eu acredito que cotas socioeconômicas também têm diversos problemas que acabam, primeiramente, não olhando para o problema essencial, que, na minha opinião, vamos pensar no ponto de vista acadêmico, que é a questão da educação pública. Então, o que adianta tu colocar uma cota de acesso para a universidade pública, que hoje tendem a ser as universidades melhores em produção científica, as universidades melhores na formação de profissionais, etc., se quando tu olhas para a base, esse cara não teve a base. Então, tá bom, que legal, a CC é faculdade de medicina, ok, mas tu não sabe fazer uma regra de 3, não sabe a fórmula de Bhaskara, tu não sabe o básico. Então tu acaba, em detrimento de uma política pública com uma boa intenção, tendo um péssimo resultado, são péssimos profissionais. Então o cara vai sair lá com o diploma de, me formei em medicina, sou um cara negro formado em medicina, e vai sair de lá e vai dirigir um Uber, vai fazer um bolo de pote. Nada contra essas profissões. Mas assim, cara, tu não ficou 5 anos, 6 anos, 7 anos cursando medicina, pra no final tu me dizer que tá satisfeito dirigindo Uber, sendo motorista de aplicativo. Também penso assim, você pega um cara que não teve base, por exemplo, científica, matemática, física, e ele vai fazer engenharia. Não vai conseguir fatorar uma integral nunca. Ou, sei lá, talvez até nunca é totalitarismo, né? Mas vai ser muito mais difícil para esse cara que não teve base, né? Não conhece a matemática do início. Então, é bem complicado essa questão de cotas, né? Apesar de eu ainda achar que ainda tem um pouquinho mais de fundamento essa questão aí da baixa renda, né? Que aí nivelaria todo mundo e todas as categorias no mesmo ponto. Só que cai nessa situação. Mas você tem a possibilidade de prestar um vestibular. Mas é assim... Que aí ali a renda, a classe social, cara, mas assim, você pega um cara, raça... Você pega um cara aí que a família dele ganha 1 ou 2 salários mínimos. Cara, esse cara nem come direito. Ele não vai poder fazer um vestibulinho, né? Sim. Não vai se preparar, ele vai estudar num colégio público muito fraco, ele vai com fome pra escola. A coisa começa lá atrás, né? Difícil, mas é que tá. né?